Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 17 de fevereiro de 2024, o nosso sabadão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, eu tinha ficado devendo para vocês o resultado do nosso bilhete de quarta-feira, acabou que infelizmente não veio, o Atlético Mineiro acabou tropeçando em casa contra o Tombense, era um jogo que o Atlético precisava demais da vitória, mas jogou muito mal, merecia perder a partida mesmo com o jogador a mais, não conseguiu criar nada, teve mais chances de perder do que oportunidade de vencer a partida, então acabou que o nosso bilhete não veio. Jogos de quinta-feira, mais uma vez estou gravando o vídeo às 19 horas, como eu sempre faço diariamente, quando o nosso bilhete, os jogos são na parte da tarde, eu consigo trazer para vocês no vídeo do dia seguinte, mas quando não, eu trago para vocês o resultado ou lá no Telegram ou lá no Instagram. Nunca deixo de mostrar a realidade para vocês. Então hoje eu não vou conseguir trazer o resultado do bilhete de quinta-feira. Mas na parte da tarde a gente teve um lucro bem legal. Mandei para vocês o Milan para vencer lá no Telegram. Se você não tá lá no nosso Telegram, o link tá aqui na descrição. A gente pegou também a vitória do Benfica, que era um dos grandes favoritos do dia. E trabalhamos também o mercado de gols no jogo do Ajax contra o Bodo Glimt, que acabou sobrando gols. Então graças a Deus, tarde muito boa pra gente. Espero que a nossa noite também tenha sido tão boa quanto a parte da tarde. Se você tem lucrado comigo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais aqui nesse começo, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e entrega ele para mais pessoas e me ajuda muito nesse começo por aqui. E antes da gente ir para os jogos de sabadão, relembrando vocês que a Estrela Bet é a nova apoiadora do canal, graças a vocês, como eu já falei algumas vezes, que eu fui reconhecido e tô tendo esse apoio da Estrela. Então se você quiser dar uma força pra gente, aqui na descrição tem um link para você se cadastrar e ter direito a 100% do seu depósito em bônus. Então se você depositar R$50, você vai receber 50 de bônus. Se você depositar 100, você vai receber 100 de bônus e assim por diante até R$500. E lembrando vocês que eu recebi muitas dúvidas a respeito de como selecionar o bônus. Você vai selecionar primeira aposta esportes. Nunca boas-vindas, porque o boas-vindas é bônus de cassino. O bônus pro esportes, que é o que a gente trabalha, é o primeira aposta. Vai estar entre parênteses esportes. É bem claro, não tem como. Você vai ver que uma opção é esportes e a outra é jogos. É só você selecionar a opção esportes, que vai ser o bônus para futebol, basquete, aí depende do que você queira trabalhar, vai estar disponível para você. Fechou? Então, se você quiser dar uma força pra gente, quiser apoiar o canal a continuar crescendo, só clicar aqui na descrição, se cadastrar lá, fazer um depósito mínimo de R$50, que você já vai ter direito a R$50 de bônus. Fechou? Mas agora já falei demais, bora para os jogos de sábado, que hoje a gente tem uma grade bem cheia. Bora lá. Primeiro jogo do dia, às 9 horas da manhã, a gente tem o Paderborn recebendo o Holstein Kiel pela Bundesliga 2. Kiel, que é o vice-líder em 21 jogos, tem 12 vitórias, 37 gols marcados, 28 sofridos, 39 pontos. Paderborn é o sexto em 21 jogos, tem 10 vitórias, 34 marcados, 33 sofridos, 34 pontos, confronto direto, buscando a vaga para a primeira divisão. Paderborn marcou gols em 8 e gol no primeiro tempo em 8, o Kiel mais de um gol e meio em 8. O confronto direto entre eles, excelente para gols, nas últimas 5 em todas bateu, ambas as equipes marcam, e em 4 a gente teve pelo menos 3 gols na partida. Eu gosto de trabalhar aqui, gosto exclusivamente de trabalhar o mercado de gols aqui, gosto de alguns cenários, eu gosto do gol no primeiro tempo, as duas equipes cumprem com muita frequência, principalmente o Paderborn, gosto do mais de um gol e meio, e se você quiser uma entrada um pouco mais ousada, com uma odd maior, dá para você trabalhar também esse ambas as equipes marcam, que cumpre muito, e como a gente viu, o confronto direto entre eles é excelente para essa linha, uma entrada que eu acredito que tenha muita chance de acontecer, até por ser um confronto direto, ambas as equipes precisam do resultado, o empate não serve para ninguém, e a equipe mais forte, na minha opinião, que é o Kiel, tá jogando fora de casa. Então acredito que a gente tenha boas possibilidades desse ambas as equipes marcam também. Às 9h30 da manhã, pelo campeonato inglês, a gente tem o Brentford recebendo o Liverpool. Liverpool, que é o líder da Premier League, em 24 jogos tem 16 vitórias, 55 gols marcados, 23 sofridos, 54 pontos. Vai enfrentar o Brentford, que tá ali na disputa contra o rebaixamento, é o 14º em 23 jogos, tem apenas 7 vitórias e 12 derrotas, tem apenas 25 pontos. O Brentford marcou gols nas últimas 9, sofreu em 9 e não venceu em 8. Já o Liverpool marcou nas últimas 10, não perdeu em 9 e venceu em 8. O confronto direto entre eles, o Liverpool leva vantagem nos últimos 5, são 3 vitórias do Liverpool, um empate e
uma vitória do Brentford. O que eu gosto pra esse jogo? Cara, vou ser sincero com vocês, se essa odd do Liverpool chegar a 1,70, eu gosto do Liverpool pra vencer e também gosto de trabalhar pelo menos 2 golzinhos na partida. A odd tá um pouquinho baixa, mas é pra levar pro ao vivo e tentar pegar com uma oddzinha valorizada esse mais de 1,5 gol também. Show? Gosto dos dois cenários, acredito que o Liverpool vença a partida e acredito em pelo menos 2 gols na partida. Às 10 horas da manhã, pelo Campeonato Espanhol, a gente tem o Atlético de Madrid recebendo o Las Palmas. Atlético, que é o quarto colocado, em 24 jogos tem 15 vitórias. Ele, que é o melhor mandante da La Liga, em 12 jogos tem 11 vitórias e apenas um empate. Vai enfrentar o Las Palmas, que vem fazendo um bom campeonato, é o oitavo, mas fora de casa já não faz uma campanha tão boa assim. Em 12 jogos tem apenas 4 vitórias. Atlético de Madrid marcou gols em 8, o Las Palmas também marcou gols em 8 e o confronto direto entre eles, nos últimos 5, são 4 vitórias do Atlético de Madrid e o Las Palmas venceu o Atlético jogando em casa por 2-1 no primeiro turno. O que eu gosto aqui, pô, que eu dependo muito da escalação, porque o Atlético de Madrid tem um jogo muito importante contra a Inter de Milão pela Champions no meio da semana, um jogo muito difícil, um confronto muito difícil pro Atlético. Acredito que ele deva jogar com um time misto aqui. Se for misto, dá até pra gente buscar essa vitória. Agora, se ele for totalmente reserva, aí o jogo fica complicado, porque o Las Palmas não é um time bobo, então é jogo pra gente aguardar a escalação. Atlético titular, vitória, sem nem pensar muito. Atlético misto, dá pra gente trabalhar a vitória, mas aí eu vou levar pro ao vivo e aguardar ver a postura das equipes. Atlético com time reserva, aí eu fico de fora, não tem porque a gente forçar em time reserva. Fechou? Então, um jogo totalmente pra escalação. Uma hora antes do jogo sair a escalação, deixa marcado aí no seu aplicativo, que ele já manda pra vocês, você já vê se tá jogando o Griezmann, se tá jogando o Morata, se tá jogando o Depay, que vem disputando a posição com o Morata aí, e os demais jogadores do Atlético de Madrid, os jogadores principais que todo mundo conhece. Se tiver pelo menos misto, dá pra gente buscar a vitória. Se tiver totalmente reserva, aí eu fico de fora. Fechou? Outro jogo, às 10 horas da manhã, a gente tem o Novi Pazar enfrentando o Estrela Vermelha lá pelo Campeonato Sérvio. Estrela, que é o vice-líder em 20 jogos, são 16 vitórias. Estrela, que costuma ser campeão toda temporada. Esse ano o Partizan tá querendo disputar o título, mas o Estrela é um time superior ao Partizan. Então o Partizan dando uma bobeadinha, o Estrela vai assumir essa liderança e vai buscar o título, porque é um time muito dominante lá, campeão toda temporada, como eu sempre falo pra vocês. O Novi Pazar vem fazendo um bom campeonato mediano, na verdade. Em 20 jogos são 9 vitórias e 8 derrotas, mas dentro das suas limitações vem fazendo um bom campeonato, tem 30 pontos. O Novi Pazar é um time extremamente under, menos de 3 gols e meio em 8 e ambas marcam no em 8. Já o Estrela Vermelha marcou nas últimas 6, sofreu em 8 e gol no primeiro tempo nas últimas 10. Confronto direto entre eles, o Estrela leva muita vantagem, nos últimos 5 são 4 vitórias do Estrela, além de um empate. O que eu gosto para esse jogo aqui, eu gosto de 2 cenários, então, primeiro, eu gosto do gol no primeiro tempo, porque o Estrela é um time que cumpre essa linha com muita frequência, nos últimos 10 jogos ele cumpriu esse gol no primeiro tempo. E outro cenário é o Estrela para vencer, apesar do jogo ser fora de casa e o Novi Pazar vem fazendo um bom campeonato. Estrela muito dominante, sempre que eu tiver odd para trabalhar a favor dele, eu tô fechado com Estrela Vermelha para vencer a partida. Às 11 horas da manhã, pelo Campeonato Italiano, a gente tem o Napoli recebendo o Genoa. Napoli, que é o nono colocado, em 23 jogos tem 10 vitórias, 32 marcados, 27 sofridos, 35 pontos. O Genoa é o 12º, em 24 jogos são 7 vitórias e 29 pontos. Napoli vem num momento extremamente under também. O Napoli, que é um time marcado por gols, nos últimos jogos não vem sendo tão over assim. Menos 3 gols e meio nas últimas 9, ambas marcam no em 8 e o Genoa não perdeu em 8 e sofreu gols em 8. Confronto direto, no primeiro turno a gente teve um empate em 2-2, e aí aqui os confrontos anteriores são de outras temporadas, porque na temporada passada o Genoa estava na segunda divisão. O que eu gosto para esse jogo? Napoli vai contar com a volta de Osimhen, que é o seu principal jogador, então vai ganhar um reforço muito importante para ele. Tá com odds interessante, vou levar para ao vivo e vou buscar o handicap asiático menos 0,25 Napoli. Se você tem dúvida de como funciona o handicap asiático, aqui na descrição tem um vídeo onde eu explico para vocês como funciona cada linha do handicap asiático, quando você ganha, quando você perde e quando você tem reembolso. Mas nesse caso a gente precisa que o Napoli vença a partida, mas se o jogo terminar empatado, a gente tem metade do nosso investimento devolvido. Acredito que o Napoli não perca essa partida e jogando em casa eu gosto de estar a favor dessa vitória. Às 11h30 da manhã a gente tem rodadinha de Bundesliga 1, que é o nosso campeonato predileto. A gente tem o Wolfsburg recebendo o Borussia Dortmund. Dortmund, que é o quarto colocado, em 21 jogos tem 11 vitórias, 43 gols marcados, 26 sofridos, 40 pontos. O Wolfsburg é o 12º, em 21 jogos tem apenas 6 vitórias, 25 marcados, 33 sofridos, 23 pontos. Wolfsburg sofreu o gol primeiro nas últimas 6, não venceu nas últimas 6, já o Dortmund não perdeu nas últimas 8 e mais de 1,5 em 9. Confronto direto entre eles, o Borussia leva uma boa vantagem, nos últimos 5 são 4 vitórias do Dortmund e 1 vitória do Wolfsburg. O que eu gosto de trabalhar nesse jogo? Primeiro cenário, gosto de trabalhar o mercado de gols, não tenho muito comentado, jogos do Dortmund sempre interessante para gols, eu gosto de ficar de olho nesse gol no primeiro tempo. Gosto também do mais de 2.0 gols asiático
E também pode ser interessante se o Dortmund tiver com o time titular, mas acredito que deva poupar, porque ele tem jogo pela Champions no meio da semana, então prefiro ficar a favor de gols. Mas se tiver com seu time titular, o empate anula Dortmund também pode ser interessante, visto que um time não perdeu nas últimas 8 e o outro time não venceu nas últimas 6, e o Dortmund leva muita vantagem no confronto. Mas para trabalhar o mercado de resultados, eu prefiro aguardar as escalações. O mercado de gols, independente das escalações, eu gosto do gol no primeiro tempo e do mais de 2.0 gols asiático. Fechou? Também às 11h30 a gente tem o Darmstadt recebendo o Stuttgart. Stuttgart, que é o terceiro colocado em 21 jogos, 14 vitórias, campanha surpreendente do Stuttgart, tem 43 pontos. Vai enfrentar o Lanterna Darmstadt, que em 21 jogos tem apenas 2 vitórias, campanha muito ruim. Inclusive é o pior mandante da liga, venceu apenas um jogo jogando em casa, não venceu nas últimas 10 partidas, sofreu gols em 9 das últimas 10. Já o Stuttgart vem num grande momento, venceu o primeiro tempo nas últimas 4, marcou 2 ou mais nas últimas 4 e marcou gols em 8. Confronto direto entre eles, no primeiro turno o Stuttgart atropelou, venceu por 3-1. Que eu gosto aqui, gosto do Stuttgart para vencer e também gosto de trabalhar o mercado de gols, porque o Darmstadt tá no desespero, o empate não serve para ele, tá ficando uma distância muito grande para ele buscar nesse segundo turno, então precisa pontuar, principalmente jogando em casa, e pega um time muito forte, que se ele se expor ele vai ser castigado no contra-ataque, então também gosto de trabalhar no mercado de gols. As odds do mercado de gols estão bem altas para o padrão Bundesliga. O mais 2 gols e meio está com odd de mais de 1,70. Então aqui nesse jogo eu também vou buscar o mais de 2.0 gols asiático na partida. Fechou? E para encerrar a Bundesliga, a gente tem o Heidenheim recebendo o Bayer Leverkusen. Cara, aqui eu não preciso nem explicar muito. O Bayer, pô, campanha absurda. Em 21 jogos, invicto, 17 vitórias. Então, pô, não tem muito o que eu ficar falando nesse jogo. É Bayer Leverkusen para vencer a partida. Gol no primeiro tempo. Uma equipe que cumpre demais em 8 dos últimos 10, assim como o Heidenheim. E também gosto do mais 2 gols e meio na partida. Por quê? O Heidenheim precisa do resultado e o Bayern é um time que aproveita muito os espaços. Acredito que o Bayern deva abrir esse placar cedo e depois aproveitar os espaços que o Heidenheim vai dar para ele. Mas as principais entradas que eu gosto são vitória do Bayer Leverkusen e gol no primeiro tempo. Agora, se acontecer uma zebra, o Heidenheim sair na frente, dá para você trabalhar também esse mais 2 gols e meio, que, como falei, tem um cenário muito interessante, tanto com o Leverkusen saindo na frente, quanto com ele saindo atrás. Por quê? Com ele saindo na frente, o Heidenheim vai se expor e vai dar espaço para ele contra-atacar, então ele deve se aproveitar disso. E se ele sair atrás do placar numa zebra, aí ele vai buscar, vai atacar muito, acredito que possa até virar a partida saindo atrás, mas caso ele não vire, ele também vai dar muito espaço para o Heidenheim contra-atacar. Cenário excelente para a gente estar a favor de gols também. Fechou? Ao meio-dia, pela Premier League, a gente tem o Burnley recebendo o Arsenal. Aqui é confronto entre opostos. O Arsenal, terceiro colocado, vem numa recuperação bem legal no campeonato. Colou aqui no City e no Liverpool. E o Burnley, vice-lanterna, campanha bem ruim, apenas 3 vitórias na competição. Sequência, o Burnley não venceu nas últimas 7 e o Arsenal marcou gols nas últimas 8 partidas. Então aqui, cara, também não tem muito o que ficar falando. É Arsenal para vencer a partida e também gosto do golzinho no primeiro tempo, principalmente se o Arsenal tiver com uma pressão muito grande, que é o padrão do Arsenal, é um time muito dominante, que controla a bola e muitas das vezes consegue fazer o seu golzinho já no primeiro tempo, então vale a pena você ficar de olho nesse gol no primeiro tempo também. Outro cenário que é interessante é você trabalhar pelo menos 2 golzinhos na partida, esse mais de 1,5, porque o Burnley tá no desespero e vem fazendo jogos de gols, ó, mais 2 gols e meio nas últimas 3, ambas marcam nas últimas 4, e o Arsenal, time extremamente over, como a gente sabe, mais 2 gols e meio nas últimas 4, então acredito em pelo menos 2 golzinhos nesse jogo. Também pode ser interessante você trabalhar essa linha do mais de 1,5. Ao meio-dia, pelo Campeonato Escocês, a gente tem poupa-tempo, a gente tem o Celtic recebendo o Kilmarnock. Celtic, que ainda é o líder pelo saldo de gols contra o Rangers, vai enfrentar o Kilmarnock, que vem fazendo um bom campeonato, dentro das suas possibilidades. Tem 36 pontos, parece que a diferença não é tão grande, mas a gente está falando de um time que é líder com 61, com o quarto colocado tendo apenas 36 pontos. A gente tem quase 30 pontos de diferença, são 20 e poucos pontos, então é uma diferença muito grande. O Celtic jogando em casa muito forte, venceu as últimas 8, marcou o primeiro nas últimas 9, o Kilmarnock até vem vivendo um bom momento, ó, gol no primeiro tempo em 8, mas aqui não tem muito o que inventar. Eu gosto do Celtic para vencer e também gosto do gol no primeiro tempo, que o Celtic cumpre demais, e o Kilmarnock também, como a gente viu aqui, gol no primeiro tempo em 8. Então pode ser interessante você trabalhar essa vitória do Celtic, assim como o gol no primeiro tempo. Fechou? Ao meio-dia, pela Championship, a gente tem o Leicester recebendo o Middlesbrough. Leicester, que é o líder disparado, 32 jogos, 25 vitórias, campanha absurda, jogando em casa, então são 16 jogos e 13 vitórias. Vai enfrentar o Middlesbrough, que é um time de meio de tabela, em 31 jogos tem 12 vitórias e 14 derrotas. Como visitante, o Middlesbrough também tem uma campanha bem mediana, são 6 vitórias e 7 derrotas. Leicester marcou gols nas últimas 10, não perdeu nas últimas 6.
marcou no primeiro tempo em 9, já o Middlesbrough não venceu nas últimas 5. Confronto direto entre eles no primeiro turno, o Middlesbrough venceu o Leicester jogando em casa por 1-0. Mas aqui o cenário é o oposto, a gente tem o melhor mandante da liga enfrentando um time bem mediano jogando fora de casa e a gente tem uma odd bem interessante. Essa odd tá 1,60 lá na Estrela Bet, então eu gosto dessa vitória do Leicester já no pré-live. Acredito que o Leicester deva vencer essa partida para encaminhar de vez a sua vaga na primeira divisão, que já está muito bem encaminhada. Mas jogando em casa, acredito que o Leicester deva aproveitar o mando de campo e conseguir essa vitória contra o Middlesbrough. Ele é muito favorito na partida, como falei, um time que vem num momento excelente, enfrentando um time que vem num momento muito ruim. Jogando em casa, eu gosto desse Leicester para vencer a partida. Fechou? Também ao meio-dia, pela quarta divisão da Inglaterra, a gente tem o confronto entre o Wrexham enfrentando o nosso querido Notts County, que é um time excelente para gols, como eu sempre falo para vocês. O Wrexham é o quarto colocado, em 30 jogos são 16 vitórias, 55 pontos, tem 2 jogos a menos que o Crewe, que é o primeiro time dentro da zona de classificação direta para a terceira divisão, e tem apenas 2 pontos de diferença, então precisa muito desse resultado jogando em casa. Já o Notts County é o primeiro time ali na repescagem, em 31 jogos tem 14 vitórias, é o time mais over da liga, tem um dos melhores ataques, 65 gols marcados, e também tem uma das piores defesas, 58 gols sofridos, 47 pontos. O Wrexham marcou gols em 8 dos últimos 10, o Notts County é aquele time excelente para gols, gol no primeiro tempo nas últimas 10, mais 2 gols e meio em 8. E ambas marcam em 7. Confronto direto entre eles, no primeiro turno, o Wrexham venceu o Notts County fora de casa por 2-0. Eu gosto para esse jogo. Aqui eu vou trabalhar um mercado de gols. O Wrexham é favorito, é um dos melhores mandantes da liga, se não for o melhor, é o melhor na verdade. Em 15 jogos ele tem 11 vitórias jogando em casa. O Notts County fora de casa é um time bem mediano, mas o Wrexham acabou decepcionando a gente naquela última rodada, então é um jogo que eu vou levar para o vivo. Se o Wrexham estiver bem, estiver dominando, handicap menos 0,25 Wrexham. Mas o cenário que eu mais gosto aqui é o mercado de gols. Eu vou buscar um mais de 2,0 gols na partida, porque o Notts County cumpre 3 gols e o Wrexham cumpre pelo menos 2 gols na partida, então acredito que a gente deva ter pelo menos 2 golzinhos nesse jogo, mas acredito que a gente possa ter até mais do que 2 gols, por isso que eu tô trabalhando esse mais 2,0, que no caso a gente vai precisar de 3, porém com 2 o nosso investimento é devolvido. Às 14 horas, pelo Campeonato Italiano, a gente tem o Verona recebendo a Juventus. Juventus, que é a vice-líder e se complicou demais na disputa pelo título, porque acabou sendo derrotado pelo Udinese no meio da semana, acabou quebrando o nosso bilhete com essa derrota, e tá 7 pontos da Inter de Milão com um jogo a mais, então muito difícil a vida da Juventus para buscar esse título. Inclusive o Milan já encostou aqui na disputa pelo vice-campeonato, tá apenas um pontinho da Juventus, então a Juventus precisa vencer para se garantir na Champions, que ela tá com uma possibilidade bem boa, tá 10 pontos do quinto colocado, mas se quiser ter alguma chance de título ainda faltam 14 rodadas, então ainda tem chance, é difícil, mas ainda tem chance. Precisa vencer o Hellas Verona, que é o antepenúltimo colocado, que em 24 jogos tem apenas 4 vitórias. É um dos piores mandantes da liga, em 11 jogos tem apenas 3 vitórias. O Verona não venceu 8 dos últimos 10 jogos e a Juventus marcou em 8, não perdeu em 8. No primeiro turno, confronto direto, a Juventus venceu o Verona por 1-0 e nos últimos 5 confrontos entre eles, são 4 vitórias da Juventus e 1 vitória do Verona. O que eu gosto para esse jogo, apesar da Juventus ter atrapalhado o nosso bilhete no meio da semana, não tem outro cenário que não seja trabalhar a Juventus para vencer essa partida. A gente tem um time que está disputando o título, enfrentando um time que está lutando contra o rebaixamento, diferença técnica muito grande. Quer dizer que a Juventus vai vencer a partida? Não. Mas eu quero dizer que eu quero estar trabalhando a favor da vitória da Juventus nessa partida. Eu acredito que ela deva vencer. É uma grande visitante, uma das melhores do campeonato. E o Verona é um dos piores mandantes. Confronto direto a Juventus leva muita vantagem. Por isso eu vou trabalhar essa Juventus para vencer a partida. Fechou? Às 14h30, pela Bundesliga, a gente tem um jogaço entre Red Bull Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Leipzig, que é o quinto colocado, acabou perdendo a sua vaga na Champions para o Borussia Dortmund nessa volta da pausa de inverno, porque fez uma volta bem ruim. Tem 21 jogos, 11 vitórias, 37 pontos. O Gladbach é um time de meio de tabela, em 21 jogos tem apenas 5 vitórias, mas é um time que faz jogos de muitos gols e tem 22 pontos. Leipzig, mais de um gol e meio em 8, ambas marcam em 7. O Gladbach, ambas marcam em 7. Confronto direto entre eles, bem equilibrado. Nos últimos 5 são 3 vitórias do Leipzig, além de 2 vitórias do Gladbach, e em 4 desses confrontos a gente teve pelo menos 3 gols. O ambas marcam já não bate tanto nesse jogo, porque normalmente o mandante costuma golear nesse confronto. Eu gosto que, apesar do mau momento do Leipzig, jogando em casa, pega um time que ele é muito superior. Dá pra você ficar de olho nessa vitória do Leipzig? Dá. Porém, eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Eu gosto do gol no primeiro tempo, que sempre é interessante em confrontos assim. E também gosto desse mais 2 gols e meio, que o Gladbach cumpre demais no campeonato. O ambas marcam pode ser interessante? Pode ser interessante, mas vou ser bem sincero com vocês. Entre o ambas marcam e o 2,5, eu prefiro me expor no mais 2 gols e meio nessa partida. Fechou? Às 14h30, pelo Campeonato Espanhol, a gente tem o Celta recebendo o Barcelona.
Barcelona, que é o terceiro colocado, 24 jogos, 15 vitórias, 51 pontos. O Celta tá ali na disputa contra o rebaixamento, em 24 jogos tem apenas 4 vitórias, 20 pontos. Confronto direto entre eles, Barcelona leva muita vantagem, nos últimos 4 são 3 vitórias do Barcelona. E a odd do Barcelona tá muito interessante, então aqui não vou nem passar muito pela sequência, eu vou buscar o handicap asiático menos 0,25 Barcelona, tá com uma odd de 1,60 lá na nossa querida Estrela Bet. Então já tô fechado no pré-live esse handicap menos 0,25 Barcelona. Fechou? Às 14h30 pelo campeonato inglês, a gente tem o clássico entre Manchester City e Chelsea. City, que é o vice-líder, mas na verdade ele é o líder em pontos perdidos, tem um jogo a menos que o Liverpool e 2 pontos a menos. Vencendo essa partida, ele assume a liderança, vai enfrentar o Chelsea, que vem vivendo um momento até que interessante. É o 10º colocado, em 24 jogos tem 10 vitórias no campeonato. Confronto direto, City leva muita vantagem, nos últimos 5 são 4 vitórias do City e um empate. Sequência, City, momento absurdo, venceu as últimas 10 partidas, mais de um gol e meio em 9, e o Chelsea marcou gols em 8 e mais 2 gols e meio nas últimas 4, além de gol no primeiro tempo em 8. O que eu gosto aqui, jogos do City, apesar de ser um clássico contra o Chelsea, o City vem jogando muita bola, principalmente jogando em casa. Eu gosto do gol no primeiro tempo, porque as duas equipes cumprem demais. Gosto também do mercado de gols, acredito em pelo menos 2 golzinhos na partida. Gosto do mais de um gol e meio. E também gosto de trabalhar a vitória do City, porém nessa odd de 1,33. Pô, aí é complicado. Mas vamos aguardar no ao vivo. Essa odd do City valorizando, chegando a 1,60. Eu gosto do City para vencer a partida também. Fechou? Às 16h30, pela Bundesliga 2, a gente tem o Karlsruher recebendo o Fortuna Düsseldorf. Fortuna, que é o 7º colocado, 21 jogos, 32 pontos. O Karlsruher é o 11º, 21 jogos, 28 pontos. Ainda tem chance de disputar essa vaga aqui no acesso, mas precisa fazer os resultados, as duas equipes, principalmente do Düsseldorf, que passou boa parte do campeonato aqui entre os 3 primeiros, depois começou uma decadência, já está em 7º lugar, a 5 pontos do Hamburgo, que é o primeiro time no acesso, e o Karlsruher vem numa recuperação, pode ser uma equipe que venha disputar essa vaga na primeira divisão no segundo turno. Karlsruher marcou gols em 8, não perdeu em 8, como falei para vocês, vem numa recuperação. Gol no primeiro tempo nas últimas 10, mais 2 gols e meio em 9. O Fortuna, gol no primeiro tempo nas últimas 10 e mais de um gol e meio nas últimas 6. Confronto direto entre eles no primeiro turno, Fortuna venceu o Karlsruher por 3-1. E o confronto direto excelente para gols. Nas últimas 5 em todas a gente teve pelo menos 2 gols. E em 4 bateu mais 2 gols e meio e também ambas as equipes marcam. Aqui, cenário extremamente over. Gosto de trabalhar o mercado de gols na partida. Gosto do mais de 2.0 gols asiático, que é aquele cenário de sempre. Precisamos de 3 golzinhos, porém com 2 o nosso investimento é devolvido. Fechou? Às 17 horas, pelo Campeonato Francês, a gente tem o Nantes recebendo o Paris Saint-Germain. Paris, que é o líder, 21 jogos, 15 vitórias, 50 pontos, tem 11 pontos de vantagem pro vice-líder Nice. Vai enfrentar o Nantes, que é um time de meio de tabela, em 21 jogos tem apenas 6 vitórias. Confronto direto, Paris leva muita vantagem, nos últimos 5 confrontos são 4 vitórias do Paris Saint-Germain. O que eu gosto aqui, PSG teve um jogo muito importante no meio da semana, venceu o Sociedad por 2-0 pela Champions. Agora vai ter um jogo pelo campeonato, pode ser que poupe jogadores, então vamos ficar de olho na escalação. PSG, se tiver com Mbappé, Dembélé, ou se não tiver com Dembélé, tiver pelo menos com Mbappé em campo, eu gosto do Paris Saint-Germain para vencer a partida. Agora, se o Mbappé não tiver no jogo, aí toma cuidado, porque Dembélé, Gonçalo Ramos e Colomani é complicado sair gol. Então vamos aguardar. Mbappé titular, Paris Saint-Germain para vencer a partida. Fechou? Às 17h30, pelo Campeonato Português, a gente tem o Porto recebendo o Estrela Amador. Porto, que é o terceiro colocado em 21 jogos, tem 45 pontos, está a 7 pontos já do Benfica, que é o líder no momento, e a 7 pontos do Sporting, que é o vice-líder, mas tem um jogo a menos. Vai enfrentar o Estrela, que está aqui na disputa contra o rebaixamento, tem apenas um ponto a mais que o Casa Pia, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, então tem tudo para vencer essa partida. Porto marcou em 8, não perdeu em 8, mais de um gol em 8 e gol no primeiro tempo em 8. O Estrela sofreu em 8 e não venceu em 8. No primeiro turno, confronto entre eles, o Porto venceu fora de casa por 1-0. Que eu gosto da vitória do Porto? Gosto, mas o Porto tem jogo pela Champions League no meio da semana. Toma cuidado, tem que ver a escalação. Porto titular, Porto para vencer. E também gosto do gol no primeiro tempo. Agora, se for com time misto, time reserva, pô, eu vou preferir preservar meu dinheiro, porque o Porto, até com o time titular, tem deixado a desejar. Imagine com o time reserva. Agora, se for titular, é o cenário que eu falei. Porto para vencer e gol no primeiro tempo. Fechou? E para encerrar, eu vou trazer 3 joguinhos de estaduais para vocês. Eu não comentei no vídeo. Vou trazer 3 jogos que eu acho interessante vocês ficarem de olho. Até porque no momento que eu tô gravando o vídeo, as odds ainda não estão liberadas pra gente trabalhar. Campeonato Carioca. Às 16 horas a gente tem o Madureira recebendo o Fluminense. Aqui é trabalhar a favor do Fluminense. A gente tá sem odds aqui. E aí depende da escalação também. Se o Fluminense for com um time misto, pelo menos, eu gosto do Fluminense para vencer
não tem muito o que inventar. Fluminense é um dos melhores times do Rio, vai enfrentar o Madureira que vem fazendo um campeonato bem mediano, é apenas o 7º colocado, em 8 jogos tem apenas 3 vitórias, então é trabalhar a favor do Fluminense, mas a gente ainda tá sem ódio no momento. Campeonato Gaúcho, mesmo cenário aqui, o Grêmio poupou no meio da semana, então deve jogar com seu time titular, acabou perdendo a liderança pro Inter no campeonato, então precisa do resultado, jogando em casa aqui, acredito que o Grêmio deve jogar com seu time titular, como jogou com o time reserva no meio da semana, é Grêmio para vencer a partida, vai enfrentar o Lanterna, mas a odd deve vir bem baixinha ali por volta de 1,15, 1,20, então é aguardar no ao vivo, ver se surge a oportunidade de a gente trabalhar essa vitória do Grêmio no ao vivo. E também tem outro campeonato que eu acho interessante você ficar de olho, eu não trouxe no vídeo porque é aquele cenário de sempre, então como a gente tinha muitos jogos, prefiro não trazer. Fica de olho nos joguinhos aqui da Austrália, sempre interessante para pelo menos 2 gols e também para você trabalhar o ambas marcam, fica de olho. Tem jogos que estão com odds interessantes, dá para você ficar de olho nesses 3 jogos que são interessantes para gol. Fechou? Então por hoje foi isso, se você gostou do vídeo não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais aqui nesse começo no YouTube. Se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Antes do nosso bilhetinho no final do vídeo, relembrando vocês, a Estrela Bet é a nova apoiadora do canal, tô fazendo o nosso bilhete exclusivamente lá. Aqui na descrição tem um link para você se cadastrar lá e ter direito a 100% do seu depósito em bônus até R$ 500. E todo o bilhete eu já tô deixando o link aqui na descrição, você clicando já vai abrir o bilhete prontinho lá na Estrela Bet, só para você fazer o investimento, não tem trabalho nenhum. Agora no final do vídeo vou trazer um bilhetinho para vocês, tamo junto e eu fui! Pessoal, para hoje vou trazer uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Bayer Leverkusen para vencer o Heidenheim pela Bundesliga. E segundo jogo, Arsenal para vencer o Burnley pela Premier League. Essa nossa dupla deu um total de 1,75 de odd. Tamo junto e eu fui!